Você sabia que há registros não oficiais que sugerem que Jesus passou sua juventude no Egito, na Índia e até no Tibete, aprendendo com sábios, monges e mestres espirituais? Se isso for verdade, o que isso muda na forma como entendemos sua missão na Terra? Hoje, no Espírita Curioso, vamos explorar as informações sobre esse Jesus oculto e descobrir novos possíveis aspectos de sua vida. Vem comigo. Quando pensamos em Jesus, logo lembramos dos milagres, das parábolas, do Sermão da Montanha, mas o que sabemos é apenas uma pequena parte de sua vida. E quando buscamos informações nos evangelhos sobre a sua juventude, o que encontramos? Quase nada. E é justamente nesse vazio que surgem teorias, pesquisas esotéricas e relatos antigos que sugerem que Jesus não ficou parado. Ele teria buscado sabedoria em outras terras, no Egito, na Etiópia, na Índia, no Tibete. Agora vamos iniciar essa jornada espiritual fascinante e descobrir o que ela pode nos ensinar. A iniciação de Jesus no Egito. Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15, relata que José, Maria e Jesus fugiram para o Egito, após o aviso do anjo sobre a ameaça de Herodes, mas não diz quanto tempo permaneceram lá. Alguns estudiosos sugerem que a infância e parte da juventude de Jesus se passaram em território egípcio. Segundo tradições esotéricas como a teosofia e o hermetismo cristão, Jesus teria passado por iniciações nos antigos mistérios do Egito, especialmente nos de Ísis e Osíris, cultos que simbolizavam a morte e o renascimento espiritual, elementos centrais na mensagem que ele viria a pregar mais tarde. Esses mistérios não eram simples rituais, envolviam profundas transformações interiores e revelações sobre a natureza da alma, do universo e da vida após a morte. Um dos lugares mais prováveis para esse tipo de aprendizado era Alexandria, no Egito. Naquela época, a cidade era um verdadeiro centro de convergência espiritual e intelectual, onde se encontravam as tradições judaicas, a filosofia grega, os mistérios egípcios e os saberes orientais. Era um ambiente propício para qualquer buscador espiritual comprometido com a verdade universal. Há quem afirme que Jesus teria estudado na famosa Biblioteca de Alexandria, considerada o maior repositório de conhecimento da antiguidade, ou ainda com sacerdotes iniciados na tradição hermética de Hermes Trismegisto, uma linhagem que integrava ciência, espiritualidade e alquimia interior. Essa vivência teria ampliado sua compreensão cósmica e reforçado sua missão como mensageiro da luz. E essas correspondências não param por aí. Os antigos egípcios já falavam sobre a vida após a morte, a pesagem da alma diante da verdade, a ressurreição espiritual e o uso de símbolos de luz como representação da sabedoria divina, todos temas centrais nas falas e parábolas de Jesus. A própria ideia de morrer para o mundo e renascer em espírito, presente nos ritos de iniciação egípcios, encontra eco direto em frases como: "Em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus." Essas semelhanças não indicam cópia, mas sim a continuidade de uma sabedoria perene que se manifesta em diferentes épocas e culturas. Jesus, como grande iniciado, teria reunido o que havia de mais elevado nos ensinamentos antigos e dado a eles uma nova luz, tornando-os acessíveis à humanidade em linguagem de amor, compaixão e verdade viva. A conexão com a Etiópia. Seguindo essa linha de pesquisa espiritualista, encontramos também possíveis vínculos de Jesus com a Etiópia, uma terra profundamente marcada pela religiosidade e pela herança mística. Segundo o Antigo Testamento, a Etiópia já mantinha laços com o judaísmo, desde os tempos da rainha de Sabá, que teria visitado o rei Salomão em busca de sabedoria. 1 Reis 10. A tradição etíope afirma que dessa união
teria surgido uma linhagem real que se perpetuou por séculos, inclusive sendo guardiã da Arca da Aliança, segundo relatos preservados até os dias de hoje. Essa conexão com a herança salomônica reforça o prestígio espiritual da Etiópia, que se tornou um centro independente de tradição judaico-africana com práticas próprias, influenciadas por um misticismo muito particular. Pesquisadores e tradições orais relatam que escolas espirituais etíopes preservaram práticas de cura, contato com os ancestrais e experiências em estados alterados de consciência, elementos que ecoam de maneira surpreendente nos milagres, nas curas e nos exorcismos realizados por Jesus mais tarde em sua vida pública. Nessas tradições locais, também surgem histórias sobre um mestre estrangeiro de pele clara, que teria passado pela região ensinando sobre a igualdade entre os povos e a reencarnação, conceitos que dialogam diretamente com a mensagem universalista de Cristo. Essas práticas ancestrais africanas, como a cura através da imposição das mãos, similar ao passe, o contato com espíritos superiores e a mediunidade intuitiva, estão em perfeita harmonia com os dons espirituais manifestados por Jesus. É possível, portanto, que durante sua juventude ele tenha aprendido com mestres africanos que já compreendiam, de forma natural, aquilo que mais tarde seria organizado em doutrinas e religiões. A viagem ao Oriente, Índia e Tibete. Além do Egito e da Etiópia, há fortes indícios, tanto históricos quanto esotéricos, de que Jesus também teria viajado para o Oriente durante sua juventude, especialmente para a Índia, o Nepal e o Tibete. Essa hipótese ganhou notoriedade a partir do relato do explorador russo Nicholas Notovitch, que em 1887 visitou o mosteiro de Hemis, no Ladakh, uma região no Himalaia. Durante sua estadia, Notovitch teria encontrado manuscritos tibetanos antigos que falavam da vida de um jovem sábio chamado Issa, nome que os monges locais associavam diretamente a Jesus. Segundo esses registros, esse jovem teria chegado à Índia aos 13 anos, onde passou anos estudando as escrituras sagradas do Oriente e convivendo com grandes mestres espirituais. Esses manuscritos descrevem que Jesus, ou Issa, estudou profundamente os Vedas, os sutras budistas e os ensinamentos de mestres do Nepal e do Tibete. Ali, teria aprendido sobre o karma, a reencarnação, o desapego dos bens materiais, a compaixão universal e a não-violência, valores que mais tarde apareceriam com força em seus discursos e parábolas. A mensagem de igualdade entre todos os seres, que ele pregava mesmo entre os hindus, teria causado tensões com os sacerdotes brahmanes, já que Jesus condenava o sistema de castas que segregava os indivíduos por nascimento. Esse confronto entre a espiritualidade pura e as estruturas de poder religioso se tornaria um padrão também em sua atuação posterior, já de volta ao Oriente Médio. O testemunho de Notovitch não está isolado. Outros estudiosos e viajantes, como Swami Abhedananda e o pintor e místico Nicholas Roerich, também relataram ter tido acesso a versões semelhantes desses manuscritos em diferentes mosteiros da região. Esses relatos reforçam a possibilidade de que Jesus, durante os chamados anos ocultos de sua juventude, tenha buscado sabedoria nos mais elevados centros espirituais da época. Essa jornada faz completo sentido, pois se reconhece que os grandes missionários da luz passam por um longo processo de evolução espiritual e aprendizado universal. O contato de Jesus com tradições orientais não contradiz sua missão divina, pelo contrário, fortalece sua condição de espírito puro, que reuniu em si o que havia de mais elevado nas diversas culturas, transcendendo fronteiras religiosas e oferecendo ao mundo uma mensagem profundamente ecumênica, ética e amorosa. O retorno à Palestina.
Após um longo período de aprendizados espirituais e iniciações em diferentes tradições do mundo antigo, aos 29 anos, Jesus retorna à Galileia. Mas ele já não era o mesmo jovem que havia partido. Seu espírito havia sido profundamente trabalhado pelas experiências vividas no Egito, na Etiópia, na Índia e no Tibete. Agora, ele carregava consigo um conhecimento universal, que não estava limitado à tradição judaica de sua origem, mas que refletia os princípios mais elevados das grandes escolas espirituais da humanidade. Os ensinamentos que ele passa a compartilhar com o povo de sua terra natal revelam traços claros dessas influências orientais, ainda que expressos em linguagem simples e acessível. A essência é a mesma: o chamado à transformação interior, a compaixão, a superação do ego e a comunhão com o divino. Veja algumas dessas correspondências. Amai ao próximo como a si mesmo. Correspondência oriental, compaixão budista. Essa máxima, central na mensagem de Jesus, encontra paralelo direto nos ensinamentos do Buda, que incentivava a compaixão como o maior dos méritos espirituais. Tanto no cristianismo quanto no budismo, amar o outro é um reflexo do amor que nasce da própria iluminação interior, uma empatia profunda que reconhece a unidade de todos os seres. Bem-aventurados os puros de coração. Correspondência oriental, pureza interior no Vedanta. Na filosofia vedântica, a purificação da mente e do coração é condição essencial para a realização do Atman, o eu espiritual, e sua união com o Brahman, o todo divino. Jesus exalta essa mesma pureza como uma ponte para ir para a visão de Deus, reconhecendo que apenas os corações limpos das ilusões do mundo conseguem perceber a realidade espiritual. Meu reino não é deste mundo. Correspondência oriental. Desapego terreno do budismo. Essa frase de Jesus revela um dos pilares do caminho espiritual: o desapego. No budismo, o sofrimento nasce do apego às coisas impermanentes deste mundo. Jesus aponta para um reino interior, transcendental, onde o espírito encontra verdadeira paz, não nas posses ou poderes terrenos, mas na sintonia com o eterno. Com seu retorno à Palestina, Jesus não apenas inicia seu ministério público, mas revela ao mundo uma síntese viva das sabedorias do Oriente e do Ocidente. Ele não nega sua raiz judaica, pelo contrário, ele a cumpre e a transcende. Como um espírito puro, trouxe à Terra uma mensagem atemporal e interreligiosa, capaz de dialogar com os corações de todos os povos, porque brota da fonte divina universal. Então, você já tinha ouvido falar dessas histórias? Acha que elas podem realmente ter acontecido? Conta para mim nos comentários. É muito bom ter a sua participação. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como este, deixa o seu like, isso ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!